Agora sim, 2022 tá começando pra valer e eu tô gravando esse vídeo pra você que quer começar o ano se comunicando melhor, com mais concentração e mais cultura, colocando a leitura no seu dia a dia. Quer dicas pra ler mais? Então vem comigo. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Antes da gente começar o vídeo de hoje, o pedido de sempre, se inscreve nesse canal. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque comprando por esse link você patrocina esse canal e não paga nada a mais pelo produto que você for comprar. Você vai pagar o preço que tiver lá na Amazon mesmo, mas eu vou receber um percentual. Isso me ajuda a criar cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. Não é novidade pra ninguém que eu falo de livro na internet já tem um tempo, e o meu objetivo com isso é incentivar cada vez mais pessoas a terem o mesmo hábito que eu da leitura. É um hábito muito bom que, além de divertir, traz muitos benefícios para a vida da gente fora da leitura. A gente se concentra melhor, a gente se comunica melhor, a gente interpreta textos melhor, no trabalho é muito útil, a gente tem mais assunto, a gente tem mais cultura, a gente amplia a nossa visão de mundo, exercita a empatia. Os benefícios são muitos mesmo e por isso eu quero trazer cada vez mais pessoas para nossa comunidade. Mas Marina, eu já sei disso, eu já sei que é um benefício, mas eu não consigo ler, eu não gosto, eu não consigo colocar no meu dia a dia, eu não tenho tempo. Se você também pensa assim, esse vídeo é pra você. Se você já é uma pessoa consciente dos benefícios que esse hábito pode trazer pra sua vida, mas ainda não conseguiu encaixar no seu dia a dia, presta atenção nesse vídeo que eu juntei algumas dicas pra você começar esse ano já colocando esse hábito na sua rotina. Já tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card aqui pra vocês, com algumas outras dicas nesse mesmo sentido, pra você conseguir colocar a leitura na sua rotina. Então, se você não assistiu esse vídeo, assiste esse aqui também, soma todas as dicas que eu der e tenta colocar no seu dia a dia. Você vai ver como é possível pra todo mundo. Mesmo que você não tenha esse hábito desde a infância, mesmo que você tenha dificuldade em terminar um livro, juntando essas dicas que eu vou dar pra vocês, fica mais fácil. Então vamos começar o Dicas pra Ler Mais, parte 2. A primeira dica que eu tenho pra você é saber o momento que você tá vivendo antes de escolher o livro. A escolha do livro certo, no momento de criar o hábito, é muito importante. Se você ainda não tem a concentração necessária, é importante que o momento da leitura seja um momento prazeroso pra você. Se você tá vivendo, por exemplo, um momento de muita ansiedade, muita agitação, colocar um thriller, uma coisa que vai te deixar muito ligada, muito presa, talvez não vai te ajudar. Se você vai colocar o momento da leitura logo antes de dormir e você tá nesse momento, assim, mais agitado, mais estressado, talvez a leitura vai até atrapalhar no seu sono. Ou se você tá num momento mais desanimado, com mais preguiça, vai pegar um livro mais parado, ele também não vai te prender o suficiente. Presta atenção no que você tá vivendo, o que você tá sentindo naquele momento pra encaixar uma leitura exatamente como você precisa. Além dos benefícios da própria leitura, o livro vai acrescentar no momento que você tá vivendo. E aí você vai ter vontade de pegar o livro. Acontece muitas vezes de, por exemplo, eu já falei isso no Instagram várias vezes, estou num momento que eu tô evitando livros muito tristes. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá. É @tantolivropralei, por lá a gente fala muito sobre livro também, a gente tem conteúdo diário. E é um contato mais próximo, né? A gente se conhece melhor, então me segue lá. Eu tô num momento de evitar livros mais tristes, mais angustiantes. E quando eu pego um livro assim, mesmo eu que já tenho hábito, eu pego um livro mais triste, durante o dia, às vezes, eu evito pegar o livro, sabe? Sobra um tempinho, às vezes, entre uma tarefa e outra, eu não quero pegar aquele livro porque eu sei que naquele momento ele vai me fazer mal, ele vai me fazer chorar. Então, eu acabo enrolando um pouco mais no livro triste quando eu pego pra ler, por isso eu ando evitando. De repente, isso pode estar acontecendo com você também, isso pode estar te bloqueando pra seguir nas suas leituras. Escolhe uma coisa que seja compatível com o que você tá precisando nesse momento, e com isso fica mais fácil sedimentar o hábito na sua rotina. A segunda dica é: abandone o livro se ele não está te agradando. Mas é importante ouvir essa dica com cuidado pelo seguinte motivo. Se você é uma pessoa que não tem o hábito e pega o livro numa semana, aí 3 semanas depois você vai pegar ele de novo, já passou um período muito grande entre uma vez e outra que você teve contato com aquela história, então dificilmente uma história vai manter o seu interesse vivo, qualquer história que seja. Aí você vai pegar ele muito tempo depois e já não tem interesse mais. Aí você vai achar que o problema é do livro, vai abandonar e vai começar outro. Aí você vai começar outro, 3 semanas depois você vai pegar de novo, ou 2 semanas depois você vai pegar de novo. Você já não lembra mais dos personagens, você não tá no clima da história mais, você vai perder o interesse de novo e você vai trocar de livro. Você vai sempre colocar a culpa no livro. Pra você realmente saber que aquele livro não está te interessando, que você precisa abandonar, você precisa estar dentro da história, você precisa estar em contato constante com a leitura. Então, tá fazendo aqueles 10, 15 minutos diários, tá insistindo nele, ainda assim a história não te pegou, os personagens não te interessam, aquele assunto não te interessa, aí você troca de livro. Mas tenta primeiro fazer uma rotininha, sabe? Tenta primeiro manter um contato bom com o livro,
porque só assim esse livro vai acender o seu interesse. Acontece uma coisa parecida comigo com série, talvez você consiga entender isso também. Quando eu assisto o primeiro episódio de uma série e vou assistir o segundo episódio, sei lá, 2 meses depois, às vezes eu acho que a série nem é tão boa, porque eu não tô muito presa, eu já esqueci mais ou menos o que aconteceu. Com o livro é a mesma coisa. Você precisa ter um contato vivo com a história pra saber se ela realmente vai te pegar. Então, primeiro você tenta fazer os 15 minutos diário, com o celular longe, igual eu falei no outro vídeo. Se aplicando aquele outro vídeo todo, você ainda não consegue manter o interesse, abandona a leitura. Porque ficar insistindo numa leitura que não te interessa, talvez vá te atrapalhar também. Você vai começar a evitar aquele horário da leitura do mesmo jeito, e isso não vai te ajudar em nada. Não insista só porque é um livro que você começou, só por orgulho, ou só porque alguém quer muito que você leia aquele livro. Se não é do seu interesse, abandona. A terceira dica é converse com quem lê, converse com pessoas que têm o mesmo interesse, puxe esse assunto de livros, fale sobre o que você tá lendo, porque isso ajuda muito a gente a manter o interesse. Os meus primeiros e grandes incentivadores ao mundo da leitura foram as pessoas da minha própria família. Era uma casa que sempre tinha esse assunto, meu pai sempre chegava com livros novos, minha mãe, meus avós, e a gente sempre conversava sobre isso. Naturalmente, não é pra fazer disso uma obrigação, fazer desse assunto uma coisa séria, não. Mas conversa normalmente, assim como a gente conversa sobre as novelas, sobre as séries, sobre as coisas que a gente tá vendo, converse sobre os livros. Isso faz você conhecer novos autores, trocar indicações. Pessoas que te conhecem bem vão acertar na indicação de um livro pra você. É muito comum uma pessoa da minha família chegar pra mim e falar: Marina, esse livro aqui é a sua cara, você vai gostar. Posso dizer que, assim, 90% das vezes eu realmente gosto, porque aquelas pessoas me conhecem, elas sabem do meu gosto, elas sabem o meu perfil, e elas costumam realmente me indicar coisas muito boas de autores novos, que às vezes eu não conheço, mas que tem a ver comigo. Você também vai passar a aprender a indicar livro pras pessoas que estão ao seu redor. É um assunto muito bom, é um assunto que une as pessoas. Quando eu comecei a falar sobre isso na internet, muitos amigos próximos meus, que eu nem sabia que gostavam de ler, vieram me falar que gostam também, que já leram algum livro que eu indiquei. Às vezes pessoas que eu encontrava com frequência, mas conversava sobre outros assuntos. A gente não sabia que era um interesse em comum, e aí depois eu descobri que era, e fui conversar com essas pessoas com mais frequência. Às vezes pode ser um assunto até que vai te aproximar de pessoas da sua família, ou pessoas do seu trabalho, da escola, pessoas que às vezes você nem sabe que tem o mesmo interesse que você. Então puxe esse assunto, fale sobre seus livros, às vezes até na sua própria rede social, mesmo que você não fale sobre isso. Poste um livro que você tá lendo, você vai puxar assunto com alguém, às vezes uma pessoa tá lendo o mesmo livro que você. Isso aproxima as pessoas, então não deixe de falar sobre isso. A quarta dica é: consuma conteúdo literário na internet. Siga perfis literários nas suas redes sociais, procure saber sobre o assunto na internet. Os perfis criados em redes sociais de uma forma geral, no Instagram, aqui ou em outras redes, são criados por pessoas como eu, apaixonadas por livros, que vão trazer pra vocês novidades, curiosidades, opiniões, e os perfis são complementares. Siga vários perfis. Você vai encontrar alguns que tem mais a ver com o seu gosto, você vai encontrar alguns que te indicam os livros que você gosta muito. Às vezes um fala mais sobre thriller, outro fala mais sobre romance, você gosta das duas coisas. Consuma vários perfis diferentes. É um ambiente que tem crescido muito, é uma comunidade que tem crescido muito, e consumindo esse tipo de conteúdo, você amplia a sua visão sobre esse mundo mesmo. Você descobre novos autores, novos livros, abre a cabeça para conhecer coisas novas, e isso ajuda muito a manter o seu hábito. Você ouve muito sobre aquilo, você acaba falando sobre aquilo, porque redes sociais são interativas, então você pode colocar ali sua opinião sobre um livro, indicar um livro para as pessoas que estão criando conteúdo. A comunidade literária na internet é uma comunidade muito legal de participar. Eu comecei a produzir e consumir esse conteúdo ao mesmo tempo, e posso dizer que o meu perfil de consumo mudou muito depois que eu cheguei aqui. Eu conheci muita gente legal, é um lugar legal para fazer amigos que têm o mesmo interesse, e isso serve também para você que não tem ninguém ao seu redor que consome livro. Se a sua família não é muito de ler, se os seus amigos não têm muito essa pegada, mas você gosta ou você quer gostar, você vai encontrar pessoas com quem conversar sobre isso na internet. Normalmente quem tá criando esse tipo de conteúdo são pessoas muito acessíveis, então você consegue conversar. Eu não preciso nem falar que eu sou 100% acessível, você pode deixar seu comentário aqui, me adicionar lá no Instagram que a gente vai conversar, mas outros perfis muito maiores que eu também são acessíveis. Eu converso com os meus ídolos aqui no BookTube, no Instagram, falo sobre a minha opinião, troco opinião com eles. Então é uma comunidade muito acessível, muito tranquila de conversar, e vale muito a pena pra você trocar mesmo, pra você conhecer mais, pra você falar desse assunto. Quanto mais você se envolver nesse mundo, mais fácil é de criar o hábito, mais fácil é tomar gosto mesmo pela coisa. Hoje, depois de muitos anos, né, na internet envolvida nesse meio, eu entro numa livraria, eu conheço praticamente todos os livros que estão ali expostos, porque normalmente são os livros mais falados, né? E eu sei mais ou menos do que são os assuntos deles. É muito mais fácil comprar livro, é muito mais fácil dar livro de presente, mesmo quando são livros
livros que eu nunca li. Para as pessoas mais próximas, eu vou confessar que eu dou preferência para comprar livros que eu ainda não li para poder pegar emprestado. Então, assim, é mais fácil escolher presente, é mais fácil conversar sobre isso. Consumir esse tipo de conteúdo vai te ajudar a entrar nesse mundo de cabeça mesmo. Você vai encontrar as pessoas que criam conteúdo que você gosta de assistir, e eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa a mais para te ajudar a criar o hábito. Às vezes as pessoas acreditam que rede social e livros são inimigas, mas não é. Aqui a gente consegue encontrar pessoas com interesses parecidos, a gente consegue fazer amigos. Então eu acho que faz muito bem consumir esse tipo de conteúdo. Eu mesma produzo e consumo bastante, e eu acho que me ajuda muito, só acrescenta na minha vida e só me faz bem. Outra dica que eu acho importante é não substituir o livro pelo filme. Às vezes alguém vai te indicar uma série, por exemplo, Harry Potter, que é uma série que eu sempre indico aqui. Aí você pensa, eu já assisti os filmes, eu conheço a história. Não substitua. Você pode perder a chance de conhecer um livro incrível. Os filmes nunca são a mesma experiência dos livros. Eu acho que pela própria forma deles se apresentarem. São meios diferentes de contar a mesma história, mas são meios muito diferentes. Então eles despertam sensações diferentes na gente. Nem sempre eles conseguem despertar as mesmas reflexões. Então, mesmo já tendo assistido os filmes de alguma série ou de algum livro específico, leia o livro também. Vários deles têm histórias bem diferentes, né? Que às vezes a adaptação muda bastante. Mas mesmo quando não muda, muitas vezes o livro é muito mais rico. Não vou dizer todas as vezes, porque eu já falei num vídeo aqui que a série dos Bridgertons, na minha opinião, foi melhor que a série de livros. Eu não terminei a série de livros ainda, mas a primeira temporada eu achei até mais legal que os primeiros livros da série, eu achei mais rica. Mas na grande maioria das vezes, as adaptações de série e filme são mais pobres que os livros, porque os livros normalmente são muito mais longos, eles têm muito mais cenas, eles têm muito mais passagens do que é possível pro cinema reproduzir. Eu entendo que é humanamente impossível você colocar todas as cenas de Harry Potter em filmes. O audiovisual tem muito mais limitação do que o livro. Então não dá pra substituir. Uma coisa não substitui a outra. Por mais que assistindo o filme você tenha spoiler de praticamente a história toda, né, muitas vezes, a experiência é muito diferente. Eu li todos os livros de Harry Potter na infância e reli recentemente. Durante esse período, enquanto eu ainda não tinha relido, eu tinha só a história dos filmes na cabeça. E na releitura eu tive muita surpresa, porque ficou muita coisa de fora da minha memória, porque o que eu gravei, o que eu reassisti foram os filmes. Além do que, a leitura traz pra você algumas vantagens que só assistir televisão não traz. Você desenvolve a sua concentração, a escrita, o vocabulário, a imaginação. Você desenvolve muitas habilidades que você pode usar no seu dia a dia que a televisão às vezes não traz. Então, se você gosta muito da história de um filme que tem o livro, leia o livro também, não substitua. E mais ainda, se você tem curiosidade pra conhecer uma história que tem o livro e o filme, leia o livro antes e depois passa pro filme. Não corta esse caminho que eu te garanto, você não vai se arrepender. A próxima dica é, se você gostou de um autor, procure outros livros dele ou autores semelhantes. Existem alguns autores que escrevem livros bem diferentes entre si, mas alguns deles mantêm alguns padrões entre os livros. Por exemplo, Dan Brown, que foi um autor que eu falei aqui muitas vezes, que é um autor que eu adoro, ele tem um padrão muito próximo entre um livro e outro. Ele usa a mesma fórmula para criar as histórias dele e são sempre histórias que me agradam muito. Não é porque eu já conheço a fórmula que ele não vai conseguir me prender. Normalmente ele passa a história dele em poucas horas, normalmente ele escolhe uma cidade pra aprofundar a história, ele fala um pouco daquele lugar. Ele faz isso em todos os livros, mas as histórias são originais. Então, quando eu gostei de um livro dele, eu conheci todos os outros. Alguns outros autores também são assim, por exemplo, a Marian Keyes, que é uma autora que trata de vários assuntos diferentes, que trata de uma forma bem ampla do universo feminino. Na verdade, não é só feminino, mas assim, problemas familiares, em geral, de mulheres modernas, problemas que as mulheres vivem. Tem livros dela, tem temas pesadíssimos, na maioria deles, inclusive, tem temas bem pesados, mas ela trata de uma forma leve, com humor, e a estrutura dos livros dela são parecidos. Então, uma vez que eu gostei de um, eu também procurei vários outros e é quase certo que eu vou gostar. Eu já começo sabendo que muito provavelmente eu vou gostar. Você pode buscar também autores semelhantes. Por exemplo, Marian Keyes e Lauren Weisberger, que é uma outra autora que eu adoro, são semelhantes. Elas trazem problemas semelhantes. A Liane Moriarty também. A escrita é diferente, mas tratam mais ou menos de dramas familiares, temas modernos. Todas elas têm um pouco de humor, todas elas têm um pouco de drama. Então são histórias que eu costumo gostar de conhecer. E na internet, procurando saber sobre essas autoras na internet, em perfis literários, você vai conseguir encontrar autores próximos daqueles que você gosta. É só você pesquisar um pouquinho no próprio Instagram e aqui no YouTube também, você vai conseguir descobrir. Se você não conhece muitos autores, consumindo esse tipo de conteúdo, você vai acabar descobrindo. Quando você se identificar com uma pessoa que fala sobre livro na internet, né, um influenciador, você vai ver que você gosta mais ou menos do gosto dele, vai começar a seguir os autores que ele indicar, provavelmente ele vai te dar alguns autores parecidos. Então aí você consegue ir emendando uma leitura na outra que você goste. E é assim que você vai criar o hábito. É emendando uma leitura na outra, terminando um livro, começando o outro, sem dar uma pausa muito grande entre um e outro. Quando você perceber, você já não vai ficar mais sem ler. É um caminho sem volta. Eu já avisei isso aqui várias vezes. Leitura é um caminho sem volta.
E é assim que você começa. A próxima dica que eu tenho pra vocês é participe de clube de leitura coletiva. Eu passei a vida toda lendo e poucas vezes eu tive a experiência de ler um livro com alguém. Na época de Harry Potter isso aconteceu muito comigo, porque eu li junto com várias amigas, vários primos e tudo mais, e foi uma experiência que me marcou pelo resto da vida, porque a gente discutia os livros no decorrer da leitura mesmo, a gente ia conversando sobre aquilo, e aquilo me fez muito bem. E eu não sei porque eu nunca mais procurei um clube de leitura, eu nunca mais procurei ler em conjunto, até criar o meu próprio clube de leitura, que é o CLTLPL. Se você nunca ouviu falar, é o Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler, que eu organizo lá pelo Instagram. Inclusive, se você tiver interesse, me procura por lá. É muito fácil de entrar, é grátis e não tem cobrança nenhuma, não tem meta diária, nada disso. É só ler o livro e vir conversar com a gente. E a partir do momento que eu criei o grupo, eu comecei a perceber o tanto que isso me faz bem. A gente escolhe um livro por mês, todo mundo lê aquele livro e no final do mês a gente encontra pra falar sobre ele. Aí cada um dá a sua opinião, se tem alguma curiosidade que a gente sabe sobre o livro, sobre o lugar que o livro se passa, a gente divide. É uma reunião super divertida, super engraçada, é um encontro de amigos mesmo pra falar sobre aquele livro. E como a gente acabou de ler ele ainda tá muito fresco na cabeça de todo mundo, então a gente ainda lembra bastante de detalhe. Porque às vezes você vai encontrar com uma pessoa que já leu um livro que você tá lendo e ela não vai lembrar muito bem. Você pergunta alguma coisa, a pessoa não lembra direito porque já tem mais tempo. Mas num clube de leitura, todo mundo tá com a leitura fresca na cabeça. Então acaba sendo muito divertido. E isso me fez ver que quando a gente conversa sobre um livro, a gente amplia ainda mais a experiência sobre a leitura dele. Às vezes alguém percebe alguma coisa que você não percebeu. Às vezes alguém tem uma vivência parecida com o personagem do livro e traz isso pra reunião e a gente conversa sobre isso. A gente já teve umas discussões muito legais no meu clube de leitura. É assunto que não acaba mais. Dentro de um livro cabe muito assunto entre amigos. Então, se você tiver a oportunidade, participe de um clube de leitura, porque é uma coisa que incentiva muito. Você acaba um livro já querendo entrar no próximo, já querendo a próxima reunião. Além de fazer amigos, você conhece muita história legal, então vale muito a pena. E a última dica que eu vou deixar pra vocês aqui, que na verdade é mais um recado do que uma dica, é que preconceito literário é coisa do passado. Se você ainda acha que você é menos leitor porque você lê alguma coisa, ou que você é mais leitor que alguém porque você lê outra coisa, esquece isso. Vamos fazer um 2022 com leituras legais pra todo mundo. Cada um com seu gosto, cada um com as suas preferências, com as suas afinidades, cada um lendo o que interessa de verdade a si e não pra mostrar pros outros, cada um lendo no seu ritmo, no seu tempo. Vamos fazer um ano de leitores, mas sem cobrança, sem ansiedade, porque eu acho que isso não faz sentido algum. O importante é aproveitar a leitura, o importante é que isso te faça bem, te faça refletir, te traga coisas boas, abra a sua cabeça. É importante às vezes também sair um pouco da zona de conforto, mas isso pode acontecer depois que você já tiver o hábito sedimentado. Agora, nesse início, que você ainda tá começando, leia o que te faz bem e vamos aos poucos, sem muita cobrança, sem ansiedade. Vamos fazer um 2022 especial pra todo mundo. Eu espero contar com vocês esse ano todo aqui no canal, no Instagram. Me ajuda a divulgar esse canal. Se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui, compartilha ele com a sua família, com seus amigos. Se você acha que tem alguém precisando assistir esse vídeo, se você já tem o hábito, mas acha que tem alguém precisando assistir esse vídeo pra criar o hábito com você, encaminhe esse vídeo pra essa pessoa. Leitura é um hábito muito legal quando ele é compartilhado, quando a gente consegue formar uma turma de amigos que gostam, quando a gente consegue falar sobre isso faz muito bem. Então encaminhe esse vídeo pros seus amigos, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você tem mais alguma dica pra deixar aqui pra quem ainda não tem o hábito, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, me ajuda a divulgar meu trabalho lá nas suas redes também, no seu Instagram, me marca lá, vamos conversar sobre livro. E não esquece, se for comprar na Amazon, usa meu link. Combinado? Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!